Tudo jóia? Dando sequência então ao terceiro passo lá de como encontrar as raízes de um polinômio de grau 3, a gente viu aí no vídeo anterior que 1 é uma raiz, tá? Então, olhando o termo independente, né, o professor falou que os possíveis divisores do termo independente vai ser uma provável raiz, pode ser, uma provável raiz, e aí na etapa 2 eu conferi para ver se isso é verdade, tá? Só vou falar o seguinte, os divisores do termo independente, quando o termo A é igual a 1, tá? Se não, na verdade é os possíveis divisores aqui de 3 dividido por A, tá? Mas depois eu posso montar um vídeo aí fazendo eliminar esse A aqui, esse A sempre ser 1, para valer aí realmente o que eu disse, tá? Por quê? Geralmente a gente trabalha a equação terceiro grau com esse cara sendo igual a 1, tá? Só que eu falei uma coisa que é algo particular, né, de uma equação que aqui é 1. Mas, né, eu consigo transformar qualquer equação que o A não seja 1 numa equação polinomial que aqui seja 1, tá joia? Então, se aqui for 1, vale o que eu falei, mas caso não seja, dá para transformar esse polinômio em 1 e aí continuar o método do jeito que eu estava falando, tá joia? Então vamos lá. Escrevi aqui o processo de Briand-Ruffini, tá? E aí eu encontrei o zero aqui. O zero é a confirmação de que se substituir um aqui, deu zero. E a gente fez isso no vídeo anterior, deu zero, tá? Só que ele traz algo melhor ainda. Além disso, ele traz esses resultados aqui, ó. O que são esses resultados? São os coeficientes do meu novo polinômio de grau menor que eu vou usar para reescrever esse cara, tá? Então, quem vai ser o polinômio? Esse cara vai ser o termo A, ó, ele não está na coluna aqui o termo A, então vai ser o x, o que vai acompanhar o x ao quadrado. Porque se ele estava ao cubo, ele vai diminuir 1 grau aqui. Então, ele era ao cubo, ele vai ficar ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado. Esse aqui vai acompanhar o x, menos 1x. E esse aqui vai ser o meu termo independente. Então, vou ter aqui um novo polinômio de 1 grau menor. E aí, vocês vão ver que eu posso usar esse cara junto com um polinômio criado com esse cara para reescrever esse polinômio aqui, tá joia? Então, eu já sei que 1 é a raiz. Vou anotar esse polinômio aqui de grau menor, tá? X ao quadrado menos x mais 3, para mim poder reescrever esse polinômio aqui na lousa, tá? Então, vou apagar esse grau menor e vou estar apagando aqui, tá? Então, lembra lá no grau 2 que eu falei que quando a gente encontra uma raiz de um polinômio, eu posso usar ela para escrever aí o produto, né, a forma fatorada? Não era assim? X menos a raiz, o x1 lá, multiplicado e depois eu tinha um outro polinômio? Então aqui é a mesma coisa. Então vou fazer menos a raiz que eu encontrei. Que é a raiz que eu encontrei? É 1. Então um dos polinômios, né, que nesse caso é um binômio de Newton, que a gente chama, porque tem dois valores aqui, vai ser um dos meus polinômios. Então, eu posso multiplicar esse cara pelo resultado do Briand-Ruffini aqui. O que eu estou querendo afirmar? Que essa equação polinomial do grau 3 pode ser escrita nessa forma fatorada, onde 1 é raiz, porque se eu substituir x por 1 aqui, vai ficar 1 menos 1 vai dar 0, e 0 multiplicado por qualquer valor também vai dar 0, tá? Então, eu posso reescrever a quarta etapa aqui, então, é usar a raiz para reescrever esse polinômio, e o resultado de Briand-Ruffini vai ser o outro fator aí dessa multiplicação, tá? Então, eu encontrei a quarta etapa, já encontrei esse. O que eu vou fazer agora? Procurar aqui, ó, as raízes desse polinômio. Então, a quinta etapa aqui é encontrar... Opa, aqui é a terceira e essa é a quarta, né? Aqui é a terceira e aqui é a quarta etapa. Então, a quarta etapa é encontrar as outras raízes. Opa, se aqui dá 0, eu posso reescrever esse daquela forma fatorada que eu fiz lá no vídeo sobre equação segundo grau e encontrar as outras prováveis raízes aqui,
que também eu posso reescrever da forma fatorada, tá? Então lembra, eu tenho duas opções, eu posso testar aqui a relação de Girardi ou já tentar o Bhaskara, tá? Por exemplo, a relação de Girardi, ó, aqui é 1. Então eu posso pensar que número vezes um outro dá 3 e somado dá menos 1, tá? Então vamos usar essas relações aqui, ó. Não é B é igual x1 vezes... Aqui eu já chamei x1, né? Então eu vou chamar de x2, x3. E o C menos B, né? E aqui x2 mais x3 e aqui x2 vezes x3 tem que dar C. Na nossa equação aqui, o A é igual a 1, o B igual a menos 1 e o C igual a 3, tá? Então vamos substituir aqui, vamos ver como vai ficar. Menos B, menos 1. 1 com menos 1. Dá mais 1. Mas vou escrever aqui para não ficar confuso, tá? Então substituir o B aqui nesse B. Ficou menos 1 igual a x2 mais x3. E aqui C3 igual a x2 vezes x3. Então vamos pensar. Primeiro a gente olha aqui, né? Quais os possíveis valores que multiplicado dá 3? Ó, pode ser 3 vezes 1 e 1 vezes 3, certo? Não tem outra opção, tem? De número inteiro, não. Só essa. Vamos testar aqui agora, ó. Menos com menos mais. 3 mais 1 não dá 1. 1 mais 3 também não dá 1. Então, provavelmente, ó, não são dois números inteiros que vai resolver essa equação. Então, pela relação de Viette, eu não consegui encontrar aqui, visualizar quem são essas duas raízes. Então, eu vou partir para outra relação aí, né? Para outra maneira, que é usar a fórmula aí de Bhaskara. Eu vou fazer aqui, ó. Porque a fórmula de Bhaskara é um encontro, mesmo que elas sejam complexas. Então, delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual B menos 1 ao quadrado vezes 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 3. Delta é igual a 1 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Ou seja, delta é igual a menos 11. Certo? Menos 11 eu posso escrever como 11 vezes menos 1. E aí usar depois a raiz de menos 1. X é igual menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, vou escrever x é igual menos 1 mais ou menos raiz de menos 11 sobre 2 vezes 1, que vai dar 2. Tá? Então, vou apagar aqui, porque depois eu quero usar essa relação aqui para fatorar de novo essa etapa, tá? Então, a gente está na quarta etapa, vou apagar e vamos resolver essa continha aqui. Então, esse cara menos e menos dá mais, x é igual a 1, mais ou menos raiz de menos 1, de menos 11. Eu posso escrever como raiz de 11 vezes i, né? Porque a raiz de 11 é 11 vezes menos 1. Isso aqui é... Opa, deixa eu apagar aqui. Estou fazendo assim porque a gente já fez lá naquele primeiro vídeo com mais tranquilidade, né? Multiplicado por menos 1. E raiz de menos 1 é i. Então, ficou dessa maneira. Dividido por 2, que é 2 vezes 1. 2. Então, eu posso jogar esse 2 para lá e jogar esse 2 para cá. Então, eu tenho x igual a meio, mais ou menos raiz de 11 sobre 2 vezes i. Então, aqui eu tenho as outras duas raízes complexas. Tá? Posso escrever esse cara usando essa fórmula fatorada? Posso. Vou fazer menos tudo isso e depois menos tudo isso aqui com o sinal de menos aqui no meio. Tá? Então, eu consegui aqui encontrar as três raízes desse polinômio. Depois eu escrevo aqui a fórmula fatorada. Que vai ser, né? Raiz. Quem vai ser as raízes desse polinômio? O mais 1, que eu encontrei daquela primeira maneira, ou testando na equação ou usando o método Brera-Ruffini. Vou colocar x1 aqui, né? x1 igual a mais 1. x2 e x3
eu encontrei resolvendo, né, a equação de Bhaskara desse polinômio agora de grau 2, que foi meio mais raiz de 11 sobre 2i e meio mais, menos raiz de 11 sobre 2 vezes i, tá? Então, essa foram as 3 raízes encontradas para esse polinômio aí de grau 3, tá? Se a gente fosse escrever na forma fatorada, esse polinômio de novo, eu poderia escrever dessa maneira aqui, ó. X menos 1, vai ficar meio feião, né? X menos, esse aqui é o x2, deixa eu até me pôr o colchete, né? Vou fazer assim, ó, vou terminar ali. Então essas são as raízes. Vou apagar aqui para escrever elas debaixo dessa expressão aqui. Então, ó, x menos 1 vezes, vou abrir colchete, x menos o meio mais raiz de 11 sobre 2i vezes a outra parte da raiz complexa aí conjugada, né? Vezes x mais meio, opa, menos também, né? Mais aqui, ó. É sempre menos a raiz, tá? Menos x menos raiz de 11 sobre 2 vezes i, igual a zero. Então, essa é a forma fatorada desse polinômio aqui de grau 3. E esse método que eu usei, ele funciona aí, vamos dizer assim, para qualquer outro polinômio de grau elevado. Então, se eu encontrar uma possível raiz, eu posso fazer Brand-Ruffini, verificar se essa raiz é verdadeira, encontrar esse outro polinômio e depois ir reaplicando o método várias vezes até encontrar todas as raízes e eu poder escrever o polinômio dessa maneira, tá joia? Lembrando que essas raízes aqui, opa, tem menos essa raiz, mais menos essa raiz aqui, tá certo? Pois eu ia alterar esse valor. Posso conseguir escrever dessa maneira. E lembrando o seguinte, que essas raízes aqui, ó, elas se conversam com os coeficientes aqui também, tá? Só que aí não é a relação de Viet como a do segundo grau. É uma relação parecida, só que ela é conhecida como relação de Girard, tá joia? Então, essas etapas aí, a gente consegue resolver uma equação de grau 3, tá joia? Tchau, tchau, espero ter ajudado.